Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste sábado, dia que a Igreja, de um modo muito carinhoso, lembra de Nossa Senhora, onde a Igreja celebra a memória de Santa Maria no sábado. Quero desejar que você tenha um dia abençoado por Deus. Que cada hora deste dia que nós estamos vivendo seja repleta da presença de Deus e também repleta da intercessão de Maria. Iniciando esse nosso encontro, esse nosso momento de oração, de escuta da palavra de Deus e da palavra da Igreja, convido você a colocar-se comigo na presença do Paráclito, do Espírito Santo de Deus, do Senhor que dá a vida, daquele que no passado falou através dos profetas e hoje continua falando conosco através da sua Igreja, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus. Rezemos então pedindo a ação e a unção do Espírito em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste sábado, meu irmão, minha irmã, dia 26 de setembro, a Igreja nos dirige na sua liturgia o Evangelho segundo São Lucas. O Evangelho de hoje está lá em Lucas, capítulo 9, versículos de 43 a 45. Lucas 9, de 43 a 45. Possamos então piedosamente, com bastante atenção, abrindo os ouvidos do corpo e da alma, para escutar essa palavra que nos é dirigida no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados
os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesse evangelho que nós acabamos de ouvir, nós percebemos Jesus que começa a predizer aos seus discípulos aquilo que seria o seu destino. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. O Evangelho diz que os discípulos não compreendiam o que Jesus queria dizer. Agora vejamos, em que contexto isso está inserido? Histórico, do tempo de Jesus. O povo judeu é um povo que se sente oprimido pelas forças de um império estrangeiro. É um povo que é obrigado a pagar altos impostos ao imperador, que tem a sua liberdade limitada, que é obrigado a conviver com os pagãos e presenciar uma série de coisas inadmissíveis para a própria fé judaica. É um povo que é tratado como estrangeiro dentro da sua própria terra. Um povo que não tem um governante próprio, mas é obrigado a baixar a cabeça para governantes estrangeiros que lhes exploram e que de algum modo lhes tolhem a liberdade. Qual que é a esperança desse povo? A esperança desse povo é o cumprimento da promessa de Deus, que já há séculos havia sido feita ao povo: a chegada de um Messias, a chegada de um rei, de alguém que fosse de sangue judeu e que voltaria e que viria para governar Israel, expulsar os estrangeiros, os exploradores, os dominadores e devolver a terra a Deus. Essa é a esperança. Não se compreendia bem como seria esse Messias, tanto que cada grupo religioso da época de Jesus esperava o Messias de um modo. Enquanto uns esperavam o Messias que fosse um grande mestre da lei, que governaria pela palavra, a partir da sinagoga, outros esperavam o Messias que fosse um grande sacerdote, que sentaria no seu trono no templo e dali, como sumo sacerdote, poderia governar todo Israel. Outros esperavam que Jesus fosse que o Messias fosse um rei revolucionário, que quem sabe tomaria armas para poder governar com poder e expulsar os estrangeiros. Não se tinha bem claro como seria esse Messias. Quando Jesus chega e chama os seus discípulos e eles o seguem, realmente começam a pensar: esse é o Messias. Mas quando Jesus começa a falar que vai ser entregue nas mãos dos homens, mais adiante ele vai dizer que vai ser morto, que vai morrer na cruz, eles não entendem. É como se confundisse a cabeça deles. Não, mas nós estamos acreditando que esse é o Messias. Como que ele vai ser entregue? Nós queremos alguém que venha nos libertar da opressão e não que seja massacrado também pelo opressor. Por isso eles não compreendem. Na verdade, eles não compreendem o jeito de Jesus ser Messias. Só mais tarde, depois que Jesus passar pela sua Páscoa, é que eles vão compreender que ele é um Messias diferente.
que era necessário que passasse por tudo isso, por todo o sofrimento, para que sua glória fosse manifestada. Meu irmão, minha irmã, não será essa a dúvida de muitos cristãos do nosso tempo, que idealizam um Deus ou um Messias, um Jesus totalmente abstrato? Quem sabe enfatizando apenas a sua glória? Claro, Jesus está ressuscitado e glorioso, mas às vezes idealizam um Messias meta-histórico, simplesmente, e se esquecem de que o Jesus que está para além da história, ele viveu na história, passou pelos sofrimentos que nós passamos e maiores ainda, foi tentado com as tentações que nós somos tentados e outras mais ainda, mantendo-se firme no caminho da sua missão, e que não é um mágico, mas é um Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, mas que não violenta a liberdade dos homens, que não interfere simplesmente nas coisas do mundo de modo arbitrário, mas se oferece para estar conosco, lutando na nossa luta, não tirando de nós as nossas lutas, não tirando de nós as nossas cruzes, mas nos ajudando a carregar a cruz. Muitos compreendem religião como mágica. Muitos olham para Jesus de um modo mágico e esquecem de que esse Senhor Todo-Poderoso está presente e sempre caminhando conosco. Repito, não tirando as nossas cruzes, mas nos ajudando a carregá-las. Não tirando as nossas lutas, mas nos ajudando a combatê-las. Sempre conosco. Ele não evitou a cruz. Talvez hoje esse evangelho nos ajude a compreender se estamos ou não vendo Jesus de modo equivocado, como um mágico que vem e simplesmente tira a dor, como alguém que vem e simplesmente arranca a cruz, ao invés de imaginarmos que Ele, na sua eterna solidariedade, está conosco, nos ajudando a carregar nossa cruz. Que Jesus nos ajude a conhecê-lo melhor, a compreender melhor a sua missão nessa terra e a compreender melhor quem Ele é hoje para nós. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor